E aí, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Selma, de vocês. Aqui quem fala é a professora Selma, de ciências. E aí, como está a saudade da escola? Eu já estou com muita saudade já. Pessoal, vou deixar para vocês, então, uma revisãozinha do nosso capítulo 3 de ciências, né? Que a gente conseguiu ver o comecinho dele e faltava terminar. Então, eu vou deixar uma revisão do capítulo todo, tá bom? Vamos lá, então. Começando a nossa revisão, nós vamos falar de substâncias. E as substâncias, elas sempre vão apresentar uma composição fixa e definida. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Quando eu falo de uma substância pura, eu falo do oxigênio. Eu só tenho átomos de oxigênio, tá? Quando eu falo da água, eu só tenho moléculas de água. Se eu não tenho nada misturado nessa água, eu falo que ela é uma substância pura. Então, ela apresenta apenas moléculas de um mesmo tipo, beleza? Dentre essas substâncias puras, elas ainda podem ser divididas em substâncias simples, que é o primeiro exemplo que eu dei para vocês, que é o oxigênio apenas, e substâncias compostas. A gente vai ver isso melhorzinho agora, tá? Então vamos lá. Substâncias simples são formadas por um único tipo de elemento químico. Então, exemplo disso é o gás hidrogênio, que só tem duas moléculazinhas de hidrogênio, do elemento químico hidrogênio. O gás oxigênio, duas moléculazinhas do oxigênio. O gás ozônio e o fósforo branco, tá? Ele tem três moléculazinhas de fósforo. Professora, por que o fósforo está com a letra P? Lembra que eu expliquei para vocês que os elementos químicos são escritos em latim e em latim fósforo é escrito com pH, tá ok? Substâncias compostas. Elas são formadas por moléculas que apresentam dois ou mais elementos químicos. Então, o exemplo que eu dei para vocês foi o exemplo da água, né? Então, eu tenho um de oxigênio ligado a dois de hidrogênio, mas eu sempre que eu tiver um copo com água pura, eu só vou ter esse tipo de molécula. E o outro exemplo que a gente tem é o exemplo do sal de cozinha, NaCl, tá? Então, eu também vou ter sempre a molécula do sal de cozinha. Então, vocês vejam que no sal de cozinha é mais complexa a molécula do que na água. Misturas. Misturas consistem em duas ou mais substâncias puras. Então, se eu pego a água, que é uma substância pura, e coloco sal nela, e dissolvo esse sal, eu vou ter o que eu chamo de uma mistura. Então, estou pegando duas substâncias puras, a água e o sal, e estou colocando em um recipiente para formar uma mistura. Essas misturas, então, elas também são divididas em homogêneas e heterogêneas. Lembrando que o prefixo homo significa igual, o prefixo hétero significa diferente. Homogênea, então, são aquelas que apresentam um aspecto uniforme, com uma única fase, e a gente chama elas de monofásicas, tá? Então, quando eu tenho água em um recipiente, então eu só tenho a água nesse recipiente, não vejo mais nada aqui dentro, certo? Então, aqui eu tenho, nesse caso eu tenho água e açúcar dissolvido. Eu consigo enxergar o açúcar aqui? Não. Então, eu tenho uma mistura monofásica. Se isso fosse água com sal, também não conseguiria enxergar o sal aqui dentro, né? Lembra que eu comento sempre com vocês, quando vai fazer o achocolatado para tomar de manhã, eu não consigo separar um do outro. Quando faz o café lá na casa da gente, eu olho para o café, eu não consigo separar. Esse é a água, esse é o café, esse aqui é o açúcar ou o adoçante. Eu não consigo fazer essa separação depois que está tudo junto dentro da minha xícara. Então, eu falo que ela é homogênea. Quando eu olho, eu vejo uma coisa só. Tudo está igual, homogêneo. Beleza? Bom, próximo tipo de mistura, então, é o tipo heterogêneo. São aquelas que apresentam mais de uma fase. Então, quando eu for olhar para ela, eu vou ver duas fases diferentes, tá? O exemplo que eu tenho aqui para vocês é a água mais o óleo, que quando eu coloco no copo, por mais que eu mexa, por mais que eu tente misturar, eu espero um pouquinho, questão de segundos, ela vai se separar. Quando eu olho para o copo, então, eu vejo a separação de água na parte de baixo e o óleo de cozinha na parte de cima, certo? Então,
é diferente, eu consigo ver as duas coisas, tá? Também posso chamar de uma mistura heterogênea uma feijoada, que eu consigo ver o grão de feijão, eu consigo ver a calabresa lá dentro, eu consigo ver os pedacinhos de carne, e isso é uma mistura heterogênea. Beleza, gente? Separação de misturas heterogêneas, então. Como é que eu faço para separar essas misturas? Existem alguns procedimentos para fazer isso, tá? Então, quando tem substância simples, vai ser realizado pelos procedimentos que a gente vai ver agora, que é a catação. Então, eu tenho dois sólidos diferentes ou são sólidos parecidos, mas eu preciso fazer uma separação. Então, nesse caso, quando eu estou fazendo a separação do grão bom e o grão ruim do feijão, eu estou fazendo um processo chamado catação, certo? Se eu tenho lá uma caixinha onde eu tenho várias bolinhas de várias cores e eu quero só a bolinha de cor azul, eu vou fazer uma catação. Eu vou pegar com a minha mão, eu vou pegar e vou separar cada um deles. Por isso é chamado de catação. É uma separação manual. Eu vou pegar com a mão mesmo. Ok, pessoas? Bom, depois da catação tem um outro processo chamado peneiração. Então, ela separa sólidos maiores dos menores, e aí nós vamos ter normalmente o uso de uma peneira. Tá? Então, eu vou peneirar, vou chacoalhar essa peneirinha. O que é mais grosso vai ficar dentro da peneira, o que é mais fino vai cair dessa peneira. E ela também pode ser separada através de suspensão em líquidos. Tá? Então, eu coloco uma peneira com os sólidos dentro de uma peneira, jogo a água dentro e vou mexendo. Aquilo que vai caindo é o menorzinho e o mais grosso vai ficando em cima. Isso é muito utilizado o pessoal que faz mineração manual para achar ouro. Eles colocam o mercúrio com a água e chacoalham. O mercúrio faz o ouro brilhar, o ouro fica em cima da peneira e a terra vai caindo dessa peneirinha que eles têm. Próximo, então, é a dissolução fracionada. Tá? Então, presta atenção aqui na dissolução fracionada. A gente tem que entender muito bem o que é isso. Ela consiste em separar dois componentes sólidos utilizando um líquido que dissolva. Eu tenho dois sólidos e quero separar utilizando um líquido. Então, olha só. O meu sal, de repente, derrubou na areia e se misturou com a areia. Como é que eu faço para separar o sal da areia se eu só tenho esse sal para cozinhar num acampamento, por exemplo? Eu vou colocar a água dentro do dentro do pote, onde eu tenho o meu sal, junto com a areia. O que vai acontecer? O sal, ele vai se dissolver na água e a areia não. Então, eu vou lá, mexo, espero um pouquinho, a areia vai ficar toda no fundo. E aí eu posso usar um filtro, parecido com um filtro de café, utilizo um filtro e uso para fazer o processo de filtragem desses componentes. A areia vai ficar dentro do meu filtro, ela não vai conseguir passar porque ela é muito grande. E a água com o sal vai passar. A partir desse processo que a água e o sal passou, eu tenho a água então salgada. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma destilação, ou simplesmente vou aquecer esse tubo, fazer com que essa água evapore, e assim que essa água evaporar, o que vai sobrar dentro do meu potinho é o sal. E aí eu posso utilizar esse sal. Acho que deu para entender, né? Vamos para o próximo. Filtração. A filtração é um processo onde eu vou utilizar um filtro. Então, eu já expliquei para vocês um pouquinho no slide anterior. Tá? Ele vai separar um sólido de um líquido através do uso de um filtro. Então, é muito utilizado quando a gente vai fazer café. Então, eu vou fazer o café, eu coloco água quente sobre o pó e aí do outro lado eu vou ter o café. Isso é filtração. Sempre que eu falo de filtração, eu tenho que utilizar um filtro, tá? Filtração, utilizo um filtro. O próximo, gente, é a decantação. Então, decantação. Quando houver uma substância com diferentes densidades, uma delas se deposita no fundo do recipiente e pode ser retirada. Então, olha só, o que acontece aqui? Aqui é uma decantação do lodo numa estação de tratamento de esgoto, tá? Eles pegam, então, uma parte do lodo que está chegando, colocaram aqui nesse recipiente,
E o que vai acontecer nesse recipiente? Esse lodo que está aqui todo misturado com a água vai ficar aqui um tempo descansando, tá? Conforme ele vai descansando, toda a terra que está aqui, todas as substâncias sólidas que estão dissolvidas nessa água, elas começam a se separar porque elas são mais pesadas e elas começam a vir para o fundo desse recipiente, tá? Quando chega aqui no fundo desse recipiente, eu vou ter o que tem vou ver o que está nessa foto aqui. Então, eu tenho na parte de baixo o lodo e na parte de cima a água, certo? A partir desse momento, eu consigo retirar a água. Então, numa estação de tratamento de esgoto, eu retiro essa água daqui de cima, faço o tratamento dessa água e essa parte aqui, ó, eu vou descartar. Então, isso acontece em vários processos que a gente faz esse procedimento para conseguir separar duas substâncias com densidades diferentes. É chamado de decantação. Vai esperar isso aqui descansar e aí o que sobrar no fundo vai ser o separado do que tinha no recipiente todo. Separação magnética. Então, se a separação é magnética, significa que eu estou utilizando algo que tem a mesma propriedade de um ímã. Ele consegue atrair coisas e principalmente materiais que sejam metais. Então, é um método que utiliza a força de atração, o ímã, para separar materiais e propriedades magnéticas. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, um guindaste, e ele está trabalhando num local onde tem muito ferro retorcido, algumas coisas queimadas e peças de plástico aqui. Então, o que esse guindaste tem? Ele tem um grande ímã aqui nessa ponta. Quando ele abaixa, tudo aquilo que é metal vai grudar nesse ímã e ele vai conseguir retirar isso e levar para um caminhão. Quando chega no caminhão, a pessoa que está aqui dentro ela tem a capacidade de mudar a polaridade disso e tudo que está aqui vai desgrudar. Desgruda, cai no caminhão, ele volta aqui, vai colocar o ímã de novo e ele vai conseguir separar tudo o que é ferro, tudo que é metálico, daquilo que não é. Separação de misturas homogêneas, então. Quando eu tenho uma mistura que eu não consigo ver a diferença dela. Lembra disso? Homogêneas são iguais. As misturas homogêneas podem ser separadas por meio de processos que envolvem mudança de estado físico da substância. Lembra, gente? Mudança de estado físico foi lá na provinha 1, primeiro e comecinho do segundo capítulo, tá? Vocês estavam craques nisso lá na provinha 1. Então, vamos nessa. O primeiro processo que eu tenho é o processo de evaporação. Ele separa, então, o líquido de um sólido. Então, quando eu quero obter sal para fazer o sal de cozinha e vender, como é que o pessoal faz? Eles têm grandes piscinas, onde eles vão colocar a água, que eles sabem que tem muito sal nesse local, e vai esperar que o sol evapore essa água que está aqui. O sol evaporando toda a água, o que vai restar aqui embaixo é apenas o sal. Lembra quando a gente falou lá da dissolução? Vai ser o mesmo processo, só que nesse caso, ao invés de eu ter algo aquecendo embaixo, eu vou utilizar o próprio sol para aquecer essa parte aqui. E aí o que fica embaixo é o sal. Eu venho aqui com caminhões, né, e tratores e retiro esse sal. Isso aqui é muito grande, tá, gente? Olha o tamanho do moinho que tem lá no fundo. Isso também acontece, gente, quando eu quero separar a água da roupa. Então, eu acabei de lavar a roupa, minha roupa está molhada. Como é que eu vou separar a água da roupa? Eu vou estender a minha roupa no varal e ela vai ficar tomando sol, o sol vai aquecer e vai retirar a água dela, a água vai evaporar, certo? Depois a gente tem a destilação simples, que é um processo utilizado para separar sólido de líquido de uma mistura homogênea. Então, olha aqui, eu tenho um processo muito parecido lá com a salina, tenho a minha mistura aqui, aquilo que eu quero retirar, então se for água e sal ou qualquer outra substância. Vou aquecer ela, vou colocar um negocinho aqui com fogo, isso vai aquecer. A água então evapora, entra neste local que é chamado de condensador.
ela vai girar aqui, né? Isso aqui é uma molinha, ela vai girar aqui dentro. E aí vai ser resfriada, tá? Nesse local aqui ela vai ser resfriada e vai ser transformada novamente na forma líquida. Então ela evapora, vira vapor, começa a passar aqui no condensador, é resfriado, vira líquido e vai gotejar aqui dentro do meu potinho para que eu consiga ter essa separação. Tudo bem? Bem simples, né? Também tinha lá no slide anterior. Tá vendo, gente? Sempre uma separação, ela vai estar ligada, ela vai estar linkada a outra separação também. Depois a gente tem a destilação fracionada. Ela ocorre na separação de componentes à medida em que a temperatura aumenta. Então, quando a pessoa pega o petróleo, tá? E ela precisa fazer todos os seus componentes, ela precisa colocar num destilador. Destilador é isso aqui, tá vendo? Esse negócio aqui, ó. Isso é um destilador. Conforme eles vão aquecendo o destilador aqui embaixo, começa a evaporar as substâncias do petróleo. Se a pessoa vai coletando isso daqui, tá vendo? Cada localzinho desse tem um lugar de coleta aqui, que é essa imagem que a gente tem aqui. Então, aqui em cima, eu vou coletar o gás petróleo. É o gás, é a última etapa que eu vou ter. A 40 graus Celsius, ele vai conseguir extrair a nafta. Se ele pegar nessa parte aqui do condensador, começar a retirar aqui, ele vai conseguir então a querosene. A 100 graus Celsius, o gasóleo. A 200 graus Celsius, o óleo lubrificante. A 300, gasóleo pesado. E a 700, o asfalto. Esse que é usado para fazer as ruas mesmo. Mas, professora, por que está indo do mais quente aqui embaixo e mais frio lá em cima? Porque como isso aqui está subindo no condensador, gente, ele vai perdendo temperatura, tá? Então, aqui, como eu tenho a minha fonte de calor, ele vai estar mais quente. Então, tudo que eu retirar daqui vai estar num processo mais quente e aí ele vai indo até resfriar. E aí eu consigo tirar deste destilador as várias substâncias que eu quero. E depois nós temos a fusão fracionada, que é usada para separar sólidos por meio de seus pontos de fusão. Lembra? Ponto de fusão a gente também estudou, teve um exercício na prova até. Então, olha só. Se eu tenho uma mistura de prata, ouro e cobre, e eu sei que a prata ela vai entrar em estado líquido a 962 graus Celsius, o ouro passa para estado líquido a 1063 graus Celsius e o cobre a 10.083 graus Celsius, eu vou fazer o quê? Se eu quero separar esses três, eu vou então colocar em um determinado local e vou esquentar isso até essa temperatura. Aquecendo até essa temperatura, eu vou conseguir extrair a prata. Então, eu vou virar o que é líquido que vai cair vai ser a prata. Aqueço mais um pouquinho, até 1063 graus, e eu vou ter, então, o ouro. Então, vou virar novamente e vou separar só o ouro. Já retirei a prata, agora eu vou retirar o ouro. E o que sobra aqui dentro vai ser apenas o cobre. Então, isso é a fusão fracionada. Eu vou aquecendo, transformando a minha substância em líquido e vou retirando conforme ela vai chegando na sua temperatura de fusão, conforme ela vai ficando líquida. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Desejo a vocês que vocês fiquem bem, se cuidem, fiquem dentro das casinhas de vocês, lavem bem as mãos, ok? E espero encontrá-los em breve, tá bom? Beijos!